Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Guia de Terror. Eu sou o André e hoje quero falar com vocês sobre um lançamento da Dois Filmes que está chegando para locação digital nos próximos dias. E talvez, quando você estiver ouvindo este episódio, o filme já esteja disponível para locação. Então fica aí a dica. O filme chama-se Fúria. Trata-se de um remake, uma releitura do roteiro original do David Cronenberg, que deu origem a um filme que tem o mesmo nome em inglês, mas que no Brasil recebeu um título diferente. Trata-se de Rabid, o filme que o Cronenberg fez lá nos idos dos anos 70, um filme que marcou época porque ele tinha uma história que envolvia sexo, violência, e a versão atual tem menos sexo, ela é sensual, mas ela não é tão voltada para esse lado do sexo e tem bastante violência, é bastante gráfico. Esse filme Fúria, que a A2 está trazendo, foi feito em 2019 e está chegando pela primeira vez aqui no Brasil. Eu tive o prazer de assistir na cabine, o pessoal divulgou o filme antes e eu consegui assistir antes do lançamento e foi muito legal. Eu acho, para quem teve a experiência de assistir o Rabid do David Cronenberg, Rabid virou aqui no Brasil, se eu não me engano, Enraivecida na Fúria do Sexo, alguma coisa assim. Um nome muito anos 70, E o Fúria, ele é mais contido, e o filme, ele é mais contido também, Eu vou falar um pouquinho mais sobre o filme. O filme, ele é das irmãs Soska, Jen e Sylvia Soska. Elas elas são canadenses, Elas trabalham fazendo produções lá no Canadá, e elas também escreveram o roteiro do filme baseado nessa história original. E eu digo assim, o filme, ele não é para ser uma cópia, para ser uma refilmagem literal do filme original. E então ele tem bastante do talento das irmãs. Para quem não conhece as irmãs Soska, elas fizeram alguns filmes que a gente já viu aqui no Brasil. Elas participaram daquela série de antológica, com vários episódios pequenos, ABC da Morte, número 2. Elas fizeram um filme muito legal mesmo, chamado American Mary, que saiu aqui mais ou menos 2012, 2013, bastante violento. Depois elas fizeram um filme bem ruim, chamado Noite do Terror 2, também eu assisti esse filme 2014, e tem um outro filme chamado Vingança, que eu acho que ele tem mais a ver com essa versão nova delas, menos terror, com uma trama mais densa, E aí a gente chega aqui no Rabid, no Fúria. O filme, ele tem como protagonista a atriz Laura Vandervoort. Ela fez, para quem é mais ligado em seriados, da televisão, ela fez Smallville. Ela foi a Supergirl no Smallville. Ela fez uma participação no Conto da Aia. Ela fez também parte do elenco dessa nova versão daquela série V, ou Visitantes, que se chama. E ela foi protagonista de uma série chamada, aqui no Brasil ganhou o nome tosco de Fome de Loba, mas na verdade chama-se Bitten. Essa série, eu lembro que ela passava em algum canal por assinatura há muitos anos atrás, Essa série acabou em 2016, durou 2 temporadas só, e é muito legal também, gostei bastante dessa série. E a Laura Vandervoort, ela, além de ser bonita, ela traz uma postura para essa personagem, Ela consegue fazer essa transição. Eu vou contar agora essa transição que eu tô falando, tá? A história do filme, ela segue a linha do texto original, Que é uma moça que é recatada, toda pacata, toda fechada, tímida, e ela trabalha numa empresa de moda, só que ela não se encaixa muito, ela é muito fechada, ela é muito retraída, E depois de uma briga, ela sofre um acidente de moto, Ela discute com alguém no trabalho e vai embora triste, nervosa, e pega a moto e sofre um acidente. E esse acidente, além de ter feito vários danos no corpo dela, danos nos órgãos, internos, tal,
causou um problema muito sério para quem trabalha com moda, que foi desfigurou, né, a moça, coitada, tirou um pedaço do rosto dela. E aí ela vai morar com uma amiga, ela fica isolada, e aí ela se oferece, né, ela procura, ela fica sabendo de um tratamento experimental que envolve enxertos de pele que prometem trazer de volta a forma original do rosto dela. Beleza, aqui a gente vai parar. Eu não vou dar mais detalhes sobre a trama no sentido de dar spoiler, mas a gente começa a ter uma divisão aqui de tramas, né? E eu vou falar basicamente do Fúria. Eu vou deixar de lado o texto original lá do Enraivecida, tá? Então, falando de Fúria, né? A moça chama-se Rose, né? E ela sofre um acidente e tal, vai parar no hospital, fica desfigurada, ela fica com grampos no rosto para poder segurar os dentes dela, porque ela realmente sofreu uma queda feia de moto. E aí ela descobre uma clínica particular, super exclusiva e super remota, que faz enxertos de pele, de uma pele geneticamente alterada que vai regenerar. E ela não quer nem saber, porque ela perdeu o rosto dela, né? Então ela faz esse procedimento cirúrgico e tem o rosto dela perfeitamente restaurado. Mas quando ela vai sair do hospital, né, o médico que é o dono da clínica e fez o procedimento, avisa ela: olha, há efeitos colaterais, você pode ter alucinações, tontura, vômitos, enfim, deu uma série de efeitos que ela pode sofrer e deu para ela duas respostas para isso, né? Duas soluções para isso. Uma medicação que ela tem que tomar periodicamente para manter isso calmo, e uma proteína que ela vai ter que consumir para poder saciar a fome dela. Simples assim. Só que com o passar do tempo as coisas não vão funcionando tão bem assim, porque o estilo de vida original da Rose é ser vegana, é ser fechada, e ela começa a sentir uma mudança no corpo dela. Ela fica com a parte sexual dela muito mais evidente. Então ela tem essa sede que dá, né? Ela tá lá, de repente ela sente aquela fome, aquela necessidade incrível de sair e tal, e ela sai com um cara aqui, outro lá tal. Quando ela faz isso, ela sacia essa fúria dela, né? Que seria o título do filme. E aí, quando ela percebe, ela tá tendo que fazer isso cada vez mais vezes. E ela começa a sentir vontade de comer carne, e ela era vegana, né? Então ela começa a ter um conflito interno, mas ela precisa comer porque ela sente dor, a fome dói nela, né? E aí, as pessoas com quem ela tem contato, que ela tem algum tipo de relação sexual ali, são contaminadas como se um vírus que parece uma raiva. Então todo mundo que tem contato com ela nesse sentido acaba depois tendo acessos de fúria incontroláveis, ao ponto de atacar as pessoas, e eles viram bichos mesmo. Muito interessante, como não chega a ser zumbi, mas eles têm acessos de fúria como se tivessem raiva, porque ficam espumando e tal, enfim. Então, depois, com o decorrer da história, a Rose começa a perceber que tem algo errado de verdade acontecendo, né? Só que aí já é tarde demais. Eu vou parar por aqui porque o filme tem uns desenrolares bem interessantes. Ele tem na reta final do filme, né, na parte que a gente entende por que tem essa fúria, né? Por que o transplante causa isso, né? Tem um quê de Cronenberg ali, do original. A gente que conhece o terror há mais tempo, né? Eu já passei dos 40 anos, então eu vi muito filme de terror, acompanhei muitos clássicos do David Cronenberg. Então a gente está acostumado com aquelas coisas de metamorfose, né? Do corpo sofrer mudanças, mutações e tal, e que ele gosta muito disso, né? Essa coisa do rosto que dissolve, que vira um negócio meio plástico, sabe? Ele gosta. E no fim do filme a gente tem um negócio disso que lembra que essa história veio do Cronenberg. Só que o filme ele tem o toque das irmãs Soska, porque elas são muito apegadas com o vermelho, com o sangue, com essa coisa do escorrer de sangue e tal. Então tem muito disso. Então eu acho que essa divisão estilística faz bem pro filme, né? Obviamente que elas não são Cronenberg, elas não têm aquele talento de construir as cenas como ele faz, mas elas também têm o talento delas.
Então, eu diria que seria, vendo como um filme novo, se você não assistiu o Enraivecida, não assista para comparar com esse filme. Se você quiser assistir, assista. Eu não sei nem se ele está disponível no Brasil em alguma plataforma para ser assistido. De todo modo, Fúria vale o ingresso, vale a locação, e é um filme bom, um filme divertido, um filme que tem bastante sangue, bastante violência, tem um clima, tem uma atriz muito boa levando a história, né? E o filme vai te levando para você querer saber o que acontece e por que ela chega naquele ponto, né? E é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Era isso sobre o filme Fúria. Se ele já não estiver disponível para locação digital nos principais canais como o Google, iTunes, Microsoft, Vivo e Claro, né, que era o antigo Now virou Claro, vai estar em breve, nos próximos dias, e dentro de um tempo aí, logo deve estar também em alguma plataforma por assinatura. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sigam as redes sociais do Guia do Terror, o blog, o canal do Spotify, para poder sempre receber os novos episódios aí do podcast. Esse aqui é o episódio número 27. É isso, gente. A gente se fala na próxima. Até lá. Tchau.